Olá, nos debates virtuais de hoje vamos conversar com o professor Rogério Borba. O professor Rogério Borba é mestre em Direito, doutor em Sociologia, mestrando em Direito Canônico e vai falar para a gente sobre mediação em conflitos ambientais. Ele é nosso colega aqui na Unicarioca, professor dos cursos de graduação também do IBMEC, da UCAM e da Estácio e professor de pós-graduação na Emerge e na Fundação Getúlio Vargas. Bom, professor, eu queria primeiro agradecer a presença aqui nos debates virtuais e perguntar como é que surgiu a ideia de pesquisar sobre o tema de direito ambiental, da onde que foi a fagulha inicial de falar, vou pesquisar sobre direito ambiental. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. A ideia veio ainda da Cândido Mendes, eu me graduei na Cândido Mendes e eu fui monitor de alguns professores que eu carrego no coração até hoje. Foi o Marco Aurélio Bezerra de Mello, que hoje é desembargador aqui no Tribunal de Justiça do Rio, a professora Jaqueline Montenegro, também desembargadora, e o desembargador Silvio Capanema. Então, eu fui monitor das 3 turmas deles na disciplina de Direitos Reais. E na discussão de direitos reais surgiu muito a questão de propriedade e estava muito em voga na época 2000, 2001, a discussão ambiental. Então, e aí eu estagiando também na Procuradoria do Município do Rio, eu esbarrei demais com a questão ambiental, isso foi me levando, até que eu comecei, por força do destino, a advogar, né, a fazer muitas consultorias na área ambiental. Nisso, eu acabei por, no mestrado, tinha um espaço lá, tinha uma disciplina de direito ambiental com a querida, já falecida, professora Miriam Fontinelli, e ali surgiu o direito ambiental. E aí eu comecei a pesquisar uma atuação profissional mais intensa, né, tanto do ponto de vista da advocacia quanto do ponto de vista acadêmico, e comecei a me deparar com problemas reais. Aí a minha advocacia, durante muito tempo, foi na advocacia pública, né? Eu fui chefe do jurídico da extinta Serla era a Fundação Superintendência de Rios e Lagoas do Estado do Rio de Janeiro. Depois houve a fusão, eu participei, né, intensamente da fusão dos 3 órgãos ambientais no órgão ambiental atual, né, no Estado ligado à Secretaria de Meio Ambiente. E aí o direito ambiental, então, acabou fazendo parte da minha vida. E na sua tese de doutoramento, você trata especificamente da questão do vazamento do óleo na Baía de Guanabara. E acho que foi um mote enorme essa questão de vazamento de óleos em baías, e aconteceu nos Estados Unidos, um vazamento gigantesco também. E danos ambientais agora, recentemente na tragédia do rompimento da barragem Mariana, acabam gerando impactos em dezenas de milhares de vidas. Então, é um assunto sempre pungente, sempre em moda, né? Como é que isso repercute na questão dos estudos e o quanto isso acaba influenciando na produção acadêmica? Eu tive a oportunidade, ainda do mestrado, de fazer a minha dissertação num estudo de caso específico sobre derramamento de óleo na Baía de Guanabara, em 2000, né, que foi justamente o momento que eu comecei a estudar. Foi algo simbólico no início da minha atuação no direito ambiental, porque eu ainda era estudante, e tinha um problema que foi a morosidade do judiciário, né? E ali, naquele momento, o meu objeto de estudo foi a velocidade das decisões, né? Porque o que aconteceu? Quando houve o vazamento, primeiro que foram 6 a 8 horas de vazamento, de despejo ininterrupto de óleo por parte da Petrobras, sem qualquer instrumento de controle. Não havia qualquer mecanismo de prevenção daquele acidente ambiental. Então foram dezenas, centenas de milhões de litros de óleo cru, puro, na Baía de Guanabara. E aí a Petrobras fala, mas nós não percebemos, enfim. E aí, quando aconteceu o acidente, não havia plano de contingência, não havia nada. Você fala, não, o que nós vamos fazer? Não tinha plano, não tinha mecanismo, não tinha qualquer ideia do que se fazer.
Nesse momento, tem um fenômeno interessante que é a aproximação das ONGs, das organizações não governamentais, com a Petrobras, porque até então as ONGs criticavam, batiam, enfim, faziam de tudo. E a Petrobras, no momento de desespero, né, o gerenciamento de crise deles foi bom, porque eles não tinham nenhum plano. Eles falaram, tudo bem, você está criticando, ONG, então faz um favor, o que tem que fazer? Ah, tem que fazer A, B, C. Você sabe fazer? Sei. Quanto custa? X. Toma, vai lá e faz. Nesse momento é que começa uma aproximação da sociedade civil, especificamente das ONGs, na atividade meio e na atividade fim da Petrobras, mas principalmente na atividade meio. E essa repercussão, do ponto de vista técnico, tem essa aproximação e a partir dali que a Petrobras começa a desenvolver mecanismos de prevenção de acidentes. Do ponto de vista jurídico, houve dois problemas. Primeiro, do ponto de vista processual, que os processos eles foram espalhados, não havia um mecanismo processual de contingenciamento dessas ações, então vários juízes em várias cidades diferentes eram competentes para julgar. Segundo, que basicamente quem foi atingido era quem morava no entorno da Baía e quem tinha a Baía de Guanabara como o seu sustento, pescadores. E aí, os pescadores afetados por essa atividade, pela interrupção da sua atividade, melhor dizendo, não podiam pescar, como eles poderiam recorrer ao Poder Judiciário? Bom, aí se iniciou a questão dos ajuizamentos individuais, né? Não havia ainda a tutela coletiva bem implementada e, num determinado momento, a Petrobras começou a fazer acordos, justamente porque começou a ter algumas medidas judiciais, algumas decisões de antecipação de tutela com valores acima do que era entendido como uma média de percepção de renda dessas pessoas. Nesse momento, aparecia de tudo. Aparecia toda qualquer pessoa entrava ali e dizia que era pescador. O sujeito com uma lancha de 20, 30 pés aparecia e pedia indenização. Aí o pescador que era de outra localidade, enfim, apareceram os aproveitadores. E não existe um sindicato, não existe uma atividade, não existe um cadastro, não existe uma forma de como você catalogar quem é pescador e quem não é. Então, recorreu-se, aí um dos problemas processuais foi buscar as associações de pescadores para dizer quem é pescador e quem não é pescador. Aquele pescador autônomo que não participava, não era integrado em nenhuma colônia de pescadores, ele teve dificuldade em provar a sua qualidade de pescador e, consequentemente, de legitimado. Que são pescadores ali não. Não, ali não, porque ali não era de defeso e mesmo que fosse, não era o período de defeso. Tá. Então tinha esses problemas de qualificação, mas principalmente uma demora do Poder Judiciário. Houve uma série de liminares, os juízes então começaram individualmente, alguns, a velocidade de cada um agia de uma maneira, mas em maneira geral as pessoas não tinham um retorno satisfatório. Dessa sua exposição eu já consegui pensar em dois entroncamentos bem interessantes. Primeiro, como você chegou na ideia de falar de mediação, exatamente nessa aproximação das ONGs, exatamente numa questão de composição de dano ambiental. E segundo, já imaginando como no caso de Mariana, agora do rompimento de barragens, essa questão de diversos processos, conflitos de competência, processo foi parar no STJ, tem toda uma... Parece que eu estou revendo o filme que aconteceu em 2000, esse caso do derramamento de óleo, revendo toda a dificuldade de trâmite processual agora. Então deixa eu começar pela questão da transformação desse teu estudo aí no estudo de mediação. Como é que se deu, então, a transformação do estudo desse vazamento de óleo para o estudo da mediação em conflito ambiental? Como é que foi essa transição? Bom, quando eu terminei minha dissertação em 2009, eu saí um pouco decepcionado do Poder Judiciário, percebendo que o Judiciário não era suficiente. E aí, no momento de fazer a transição para o doutorado, eu olhei alguns programas de doutorado, conversei com alguns professores e cheguei à conclusão que o direito não me dava essa solução. Aí foi para o IUPER?
Exatamente. Aí eu fui, inclusive, no momento de transição. Eu entrei no UPERJ e saí em outro, porque houve uma crise. Quase totalidade dos professores saíram da Cândido Mendes, foram para o UERJ, enfim. Houve uma transição, mas nesse momento eu fui para o UPERJ com uma proposta. A proposta de estudar sobre a perspectiva da sociologia, como que é a percepção das pessoas do Poder Judiciário, né, e como que elas percebiam meios adequados de solução de conflito. Perceba que a nomenclatura adequado, ela substitui a antiga nomenclatura de meios alternativos, porque havia uma percepção de que o judiciário era a grande fonte do direito, a grande fonte da decisão, e que qualquer outro meio era um meio alternativo. Se o judiciário não quiser, se ele permitir, e não é isso. Na verdade, o Poder Judiciário é uma das fontes, é um dos meios de solução de conflito. E naquele momento, era mais pertinente entender como a sociedade encarava, como a sociedade percebia a questão da mediação. Nesse meio tempo, fui fazendo as disciplinas, fiz um curso que foi um divisor de águas, né, que é um curso aqui no Rio de Janeiro chamado Mediare, muito, muito bacana, assim, sem querer fazer propaganda, mas ele realmente é um curso de qualidade. E nesse curso eu consegui compreender um pouco mais do mecanismo da mediação em si, né, e entender que mecanicamente a mediação ela é, na verdade, um meio, né, de solução de conflitos onde você busca a manutenção e a retomada do convívio entre essas partes. Então, a mediação ela é muito recomendada para conflitos onde essas partes conflitantes elas tenham que manter as relações futuras. Por exemplo, um casal que se separa, mas que tem filhos pequenos e que eles deixam de ser marido e mulher, mas vão ser pai e mãe. Não? Ou uma empresa familiar em que eles querem deixar de ser sócios, mas continuam sendo familiares. Então, esse gerenciamento dessas relações em que você tem relações que sobrepõem aquele próprio conflito, a mediação ela é recomendada. E aí vem um desafio maior, que na mediação de conflitos ambientais é uma mediação multipartes. Então, você não tem simplesmente A e B, você não tem duas pessoas ali negociando. Você tem o poluente, a população em geral, você tem uma ONG, você tem uma prefeitura, você tem o sindicato, você tem o empresário, você tem o órgão ambiental, ou órgãos ambientais. Estadual, federal, municipal, enfim. E aí, dentro de cada esfera você tem dois ou mais, por exemplo, energia elétrica é uma loucura. Dentro da estrutura federal você tem 4, 5 órgãos ali que querem se matar. Então, a mediação ela vem como um instrumento para permitir a solução duradoura. E por que ela é duradoura? Porque na medida em que a pessoa constrói, né, ela tem primeiro o empoderamento, né, ela se sente parte do processo de construção daquela solução. Na medida que ela é parte daquilo, que ela identifica um pedaço dela no processo decisório, o percentual de cumprimento dessa decisão é muito maior, é superior a 90%. Então, tem esse efeito. E aí, o direito ambiental ele reage nessa questão buscando o afastamento, né, vamos dizer assim, do Poder Judiciário. Por quê? Porque o juiz ele não é um sujeito técnico do ponto de vista do meio ambiente. Segundo, ele é o ator que está mais afastado. Então, na medida do seu afastamento, assim, considerando que o juiz ele não é um sujeito com legitimidade, né, aí bem entendendo o que é legitimidade, ele não foi eleito pelo povo, né, a legitimidade dele é baseada num concurso público, e com isso você não escolhe o magistrado. Você tem um sujeito que aparece na sua cidade, que o Estado diz que ele vai decidir sobre a sua vida. Ele não tem, em regra, não tem ligação com a comunidade, ele não conhece, e não tendo ligação, ele não conhece a cultura, as características, os costumes. Então esse sujeito vem, dá uma decisão e vai embora. E não atende à finalidade do processo como um todo, que é não só acabar com o processo, mas solucionar o conflito. E solucionar o conflito não é dizer o seguinte, você está certo, você está errado. É apaziguamento social.
E num conflito ambiental multipartes, o apaziguamento social é importante porque ele gera um resultado de continuidade, porque na Baía de Guanabara, por exemplo, nesse acidente que a gente está falando, houve o seguinte problema. Depois de 45 dias do derramamento de milhões e milhões de litros de óleo, veio um técnico, lá um perito, e falou que aquela água ali já estava própria e que já tinha peixe, já tinha tudo. Os pescadores voltaram à sua atividade depois de 3 meses. Obviamente, não conseguiram retomar ao ritmo normal, porque não havia quantidade de peixes. Os peixes, houve um impacto muito grande também, isso é importante ser mencionado, na confiabilidade desse peixe. Então, quando você vai num restaurante no entorno, você não vai comprar aquele peixe, você tem receio, fala, mas esse peixe é daqui ou peixe de fora? É daqui, tá, desculpa, errei endereço e vai embora. Fora aqui, há uma questão interessante de ser pontuada. Esses pescadores que ficaram fora, você afeta sobremaneira a cultura deles, porque a cultura do cara é o seguinte, 15, 20 dias na água, 10, 15 dias em terra com a família. Esse cara ficou 30 dias com a família, então o índice de alcoolismo, violência doméstica, diversos problemas sociais foram se agravando porque você mudou a rotina dessa família, desse agrupamento social. Então, a mediação ela acabou, não a mediação, mas uma facilitação de diálogo foi fundamental, né, que fosse aplicada pela Petrobras, mas isso por uma atuação do Ministério Público, que aí entrou com o termo de ajustamento de conduta para que fosse preservada aquela comunidade. Mas a mediação, ela foi aí que eu cheguei a esse aspecto da mediação. Entendi. E temos algum exemplo assim, prático dessa mediação ambiental multipartes que tenha sido realizada aqui no Brasil de uma forma exitosa, de uma forma que tenha conseguido contemplar os interesses tanto da comunidade quanto dos órgãos ambientais, da empresa poluidora? Tem como contar para a gente um caso que seja representativo dessa mediação ambiental? Tem alguns, assim, né? Nenhum tão famoso porque, infelizmente, não ganha repercussão um caso de facilitação de conflitos que você dispensa o Poder Judiciário. Nós temos esse mito de que o juiz é o grande pacificador, né? Ele é o grande herói, enfim. Existem conflitos no Brasil inteiro. Tem uma série de institutos que mapeiam esses conflitos e vão acompanhando. No Sul, tem uma cultura de maior organização social e nós aqui no Brasil temos uma organização que ela é oriunda principalmente da Argentina, México, enfim, ela é uma organização internacional chamada MAB, né, Movimento de Atingidos por Barragens, que conseguiram, evitar alguma atividade poluidora, ora já numa atividade em que tenha ocorrido o dano ambiental, ela conseguiu implementar a mediação muito por pressão popular. Em Minas Gerais, a mediação ela é feita por intermédio do Ministério Público. Então, toda e qualquer mediação ambiental em Minas Gerais, ou quase toda, enfim, parte de uma iniciativa ou pelo menos de uma participação, se não é obrigatória, pelo menos é constante, do Ministério Público Estadual. E aí o Ministério Público, ele trata de trazer essas partes, colocar na mesa de negociação e aí, com todas as técnicas, as ferramentas que são aprendidas e desenvolvidas pela mediação, conseguem atingir aí um resultado satisfatório e que, como eu já tinha falado antes, o índice de cumprimento, de aceitação dessa mediação é bem elevado, mas os exemplos maiores são de Minas Gerais mesmo. Seria interessante, então, imagino que bem interessante lá para o caso da represa de Mariana, a aplicação, ou está sendo aplicada essa tentativa de mediação para a barragem de Mariana, para rompimento? Infelizmente, até onde eu sei, não. O que acontece? Primeiro, os órgãos ambientais não estão se entendendo com relação à competência.
existe uma lei complementar de número 140 de 2011, ela é de final de 2011, que ela modifica de maneira substancial a questão da competência da atividade ambiental no Brasil, de fiscalização. E aí, nessa questão da competência, ela transfere o que era da União, que a União era um sistema vertical, né? A União mandava, o Estado mandava um pouco, o município só obedecia, ela transforma no sistema horizontal, em que cada um tem a sua parte, ela descentraliza, tira da União e entrega para os estados. Então a União tem uma competência específica, o município tem uma competência específica e o Estado fica com essa competência dita residual, que é a grande parte. Só que enquanto isso não se define, há um conflito jurídico de competência e esse processo foi para o STJ. O STJ suspendeu todo e qualquer investigação, qualquer processo referente ao acidente Mariana, enquanto não se definir quem é a autoridade competente. E é importante também salientar que para que haja a mediação, essas partes têm que ter vontade, uma vontade genuína de participar. Tem que ter uma vontade genuína de solucionar o conflito. Não se vê da Samarco e outras empresas essa vontade. Eu cito algo que fere até mesmo a pessoa mais crítica da mediação. Enfim, quando a Samarco ela é compelida num acordo a entregar água potável para a população e ela entrega água contaminada, ela demonstra ali uma incapacidade, uma insensibilidade com a vida humana que ela coloca em dúvidas a sua sinceridade numa eventual participação numa mediação, que não aconteceu. Ela não atende a população. Teve um outro fato também simbólico, que era uma senhora com artrite, artrose, não lembro qual era especificamente o problema físico dela, e a empresa, para restituí-la da máquina de lavar roupa, se não me engano, exigia a comprovação clínica da incapacidade dela de lavar roupa no tanque, o que é absolutamente desnecessário, porque aquela lama ela foi causada, a perda daquele bem material lá foi causado por um acidente provocado pela empresa. Então, independe. Eu posso lavar a roupa no tanque, mas se houve um dano ao meu bem, esse bem tem que ser restaurado. Então, não há, pelo menos ao que se informa na imprensa e os colegas de Minas Gerais que vêm dando relatos, não há uma vontade genuína e não há confiança, principalmente, de que num processo de mediação venha a ter um resultado concreto. Por quê? Porque a mediação é uma confiança. Você vai colocar informações ali na mesa de negociação que não podem ser utilizados pela outra parte, por exemplo, num processo judicial, conforme prevê o novo Código de Processo Civil. Então, essa negociação, a mediação, ela é um ato de confiança. Então esse ato de confiança ele parte de um primeiro pressuposto, que é o quê? As pessoas entrarem em acordo. Então, a mediação já é uma primeira vitória porque elas entram em acordo em sentar à mesa. A gente sempre, na mediação, vê o lado positivo. A gente sempre tenta a busca do sim, a busca de um resultado que as pessoas saiam dali falando, não, conseguimos chegar a um acordo, mesmo que seja um acordo pequeno, mas é o primeiro passo para a construção de uma solução melhor. Então, nesse sentido lá de Mariana, no meu sentir, falta confiança na instituição Samarco e seus acionistas, empresas que compõem, para a solução. Tem um fator econômico que é fundamental, porque a Samarco lá ela gera, sei lá, 80% dos empregos da cidade. Então há uma dependência econômica e é um desespero, porque e começa a chantagem também. Isso é um mecanismo que se aprende quando você lida na área ambiental. Porque se você está pelo lado da empresa, a primeira coisa que você fala, olha, se tiver muita punição, se ocorrer aqui uma proibição da atividade, nós vamos embora e vai todo mundo ficar desempregado. Cai o IDH e caindo o IDH cai
algumas melhorias ambientais também da própria população da cidade. Então. É um efeito cascata, porque, na verdade, se as pessoas não têm emprego, a economia cai. Se a economia cai, você não tem arrecadação. Não tendo arrecadação, os serviços públicos oferecidos, eles não há mais a possibilidade da sua continuidade. E aí é quase que uma chantagem, né, por assim dizer. Por quê? Porque é uma dependência. É uma dependência. Então, o grande problema, e aí um dos perigos da mediação é que quando você afasta o Poder Judiciário, você tem um risco muito grande da empresa dominar esse processo. É interessante, era até essa dúvida que eu tinha também, a questão da diferença de poder econômico na mediação. Como é que isso fica? Então, existe uma teoria desenvolvida na década de 1970 nos Estados Unidos, que é a justiça ambiental, ou justiciabilidade ambiental, que é uma crítica que se faz ao poder econômico excessivo, né, que essa empresa fala, olha, se não, eu vou levantar aqui, vou embora, vou deixar vocês aqui. Não, por favor, fica, a gente faz o que vocês quiserem. Isso causa um desequilíbrio e, afastando o Poder Judiciário, esse processo, ao invés de solucionar com um grau de eficiência muito grande, ele seria um legitimador de uma injustiça. E aí, a justiça ambiental seria a consequência seria a injustiça ambiental, seria essa manutenção ou aumento dessa dominação. Como é que se resolve isso, né? Nem toda hipótese, nem toda situação, ela pode ser resolvida por um meio adequado de solução de conflito. Acho que isso é um ponto importante. Nós sempre temos a crença de que as pessoas de boa fé vão negociar, que elas têm interesse no mundo melhor, mas nem sempre isso é verdade. Então, nesse caso, como que se resolveria isso? Havendo suspeitas de abuso de poder econômico, de poder político, seja lá o que for, a denúncia, né, para os órgãos competentes, Ministério Público ou o próprio ajuizamento de uma ação, a ação popular, ação civil pública, enfim, de tutela coletiva, que suspenderia essa atividade ou pelo menos tentaria verificar quais as mediações, qual o resultado dessa mediação que é frutífero e legítimo e traria, né, a cabo para produzir efeito, mas aquilo que já extrapolasse o conceito de mediação ou o equilíbrio entre as partes, a honestidade do processo, a lisura do processo, aí você já teria a suspensão dos seus efeitos e aí o judiciário teria que atuar. Óbvio, nós temos que ter aqui um processo legítimo, e aí é importante ter um mediador ou mediadores, que aí a gente está falando de uma equipe multidisciplinar, né, um profissional do direito, da psicologia, das ciências ambientais, enfim, de várias áreas que vão atuar no sentido de promover o restabelecimento do contato entre esses atores, porque todos ali são interessados no mesmo objeto, que é aquela localidade, e com isso todos querem as mesmas coisas, só que sob pontos de vista diferentes. Isso que é interessante, porque quando a Baía de Guanabara ou Mariana, o empresário, o que ele quer? Ele quer limpar a área para continuar produzindo. O que o morador quer? Ele quer limpar a área para poder viver com qualidade. O que a prefeitura quer? Quer limpar para poder implementar outros instrumentos, outras atividades públicas. E aí tem a ONG, tem todos, cada um tem um interesse diferente em realizar a mesma coisa. Então, aquele mesmo objeto, ele tem um valor diferente para cada ator. A mediação, ela tem o quê? Ela tem que facilitar a percepção de que todos querem a mesma coisa sob óticas diferentes. E aí é buscar essa conciliação, mas a conciliação no sentido de conciliar interesses, de juntar essas vontades para um interesse único, né, para um objeto único, e aí solucionar o conflito, mas focar esforços para a resolução de um bem comum. Muito bom. Bom, já encerrando a nossa entrevista, nosso debate virtual de hoje aqui, queria saber se alguma coisa que você queria ter falado aqui que eu acabei não lhe perguntando, alguma consideração final a fazer? Como considerações finais, assim, duas coisas são importantes. Primeiro é o advento do novo Código de Processo Civil, que ele legitima a mediação. Ele traz, numa fase processual antes da defesa, ou a conciliação ou a mediação como formas de solução de conflito, reconhecendo a sua importância,
mas a gente tem que diferenciar que existe a mediação judicial e a extrajudicial. E aí tem um debate de qual regramento disciplina cada uma das atividades. Eu não posso pegar, uma percepção minha, eu não posso pegar uma resolução do CNJ que disciplina a mediação judicial e aplicar na extrajudicial. Embora isso seja absolutamente divergente, porque nós temos órgãos, né, que vão disciplinar, mesmo que de maneira voluntária, não vinculante, a questão da mediação, a gente tem que entender que são atividades que partem de um mesmo preceito ético, mas que vão ter disciplinas diferentes. Porque mediador pode ser qualquer pessoa, né? Qualquer terceiro que tenha a predisposição a se colocar diante de um conflito e facilitar esse diálogo, restabelecendo essas relações e buscando uma solução comum. Só para fazer um fechamento da ideia da mediação com base na minha tese, qual foi a conclusão da tese? A mediação, efetivamente, nos casos observados, utilizando-se um mapa de conflitos ambientais feitos no Rio de Janeiro, esse mapa foi feito por um grupo de pesquisa da Fiocruz, a gente chegou-se à conclusão que, comparando um período histórico de tempo, que foi de 2012 a 2014, aqui nos processos que tramitaram na Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Justiça Estadual, a mediação ela foi mais rápida e mais eficiente. Por quê? Porque eram conflitos históricos, conflitos de alta mobilização, que as pessoas não se deixavam levar por interesses econômicos, então a ideia da injustiça ambiental não se implementou. E quando foi feita a mediação ambiental, ela foi muito mais eficiente. Por quê? Porque não foi um processo de ganha e perde como no judiciário. Um ganha e o outro perde. Isso é o tradicional. A gente brinca aqui na faculdade, nós fazemos o MMA jurídico, porque um fica em pé, outro derrotado. Na mediação não, todos ganham, né? Porque é uma construção coletiva. E essas soluções, né, essas construções, elas foram efetivas, elas foram mais rápidas, elas foram melhor aproveitadas. Por quê? Porque não só você solucionou aquele problema, como não surgiram novos problemas similares. Criou-se um canal de comunicação permanente em que essas pessoas, a partir dali, ao invés de deixarem o problema crescer até chegar a um ponto sustentável, não. Elas criaram um mecanismo de diálogo em que esse problema não vai crescer exponencialmente, ele vai chegar ao momento da sua solução. Então, efetivamente, pelo menos a conclusão da tese foi que a mediação ela é mais efetiva do que o Poder Judiciário, que tem que ser, tem um papel fundamental, mas só em casos extremos, quando houver desigualdade ou não interesse de uma das partes. Ok, muito obrigado pela entrevista, um forte abraço. Obrigado.